Salve, salve, galera. Esse é o meu primeiro vídeo gravando meu rosto aqui, então eu não sei muito bem como vai funcionar, mas eu espero que fique de uma maneira minimamente aceitável, pelo menos pra mim. E assim, nesse vídeo é muito importante, eu vou falar sobre o círculo cromático, uma aula geral. Círculo cromático é uma coisa muito importante, porque você basicamente vai trabalhar com os sentimentos das pessoas ao ver cores. E é basicamente isso. Cor é basicamente usada em tudo aquilo que envolve mostrar algo às pessoas. Como assim? Trabalho com revista, quadrinhos, escritor, design gráfico, artista, qualquer tipo de artista, seja dançarino, pintor, tanto faz. E isso porque tudo isso vai envolver cores. Mas o que tem a ver, por exemplo, com escritor? Escritor, o trabalho dele é mais na parte de escrever mesmo algo que seja interessante para as pessoas lerem. Porém, a capa, que é aquilo que vai chamar a atenção das pessoas para poder ler, tem que ser algo bonito. Pode ser preto e branco, não tem problema, mas tem que ser algo bonito se for usado cores. Caso queira me ajudar a deixar esse canal vivo, você pode fazer alguma contribuição através da chave Pix que está aqui no primeiro comentário fixado. Ou acessa os primeiros links na descrição para conhecer mais de alguns cursos que eu já fiz e recomendo para vocês. Esse é o círculo cromático. Ele é composto pelas cores primárias, secundárias e terciárias. E ainda tem mais variação dessas, só que vamos começar pelo básico. As cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul, que são cores que não podem ser obtidas através das misturas de outras cores, por isso são cores primárias. Porém, elas misturadas chegam às secundárias. Nas secundárias você vai encontrar o laranja, o verde e o violeta, que são a mistura das primárias com as próprias primárias. Já as terciárias são a mistura das primárias com as secundárias. Eu sei que isso não deve ter nenhuma dificuldade para você, provavelmente você já sabe disso, mas calma que eu ainda não cheguei no ponto da questão. Então fica até o final, porque no final eu vou explicar basicamente o que muda totalmente o círculo cromático para um entendedor comum. Você pode até saber como funciona o círculo cromático e como utilizá-lo, mas tem um detalhe que eu acho que você não sabe ainda. Então vamos lá. Já nas terciárias são basicamente a mistura das primárias com as secundárias, como eu já falei. Para pegar a prática e aprender a utilizar cores, particularmente eu recomendo você, aprendizado básico, utilizar somente o tom monocromático, ou seja, você vai trabalhar somente com uma cor e suas variações de cinza, deixando a cor mais clara e mais escura, que é o que eu fiz nesse desenho do Gohan, que eu postei no último vídeo. Foi o último vídeo que eu postei, não foi muito bem, porque eu não tive tempo nenhum para editar, já que eu fiquei uns 3, 4 dias sem internet, cara, deu um mau problema aqui. E também eu recomendo você praticar em um animalzinho, algum personagem muito simples, como um personagem de Pokémon ou algum animalzinho de Pokémon também, ou talvez um Digimon, tanto faz, mas é importante você trabalhar com algo mais básico. E também não tente aplicar muita luz e sombra, tente trabalhar mais ali só com uma cor pura, sabe? Tipo aquela sombra de anime mais básica, porque aí você não vai se complicar tanto e vai entender mais como a cor funciona. Depois, quando você for passando para outros treinos um pouco mais avançados, aí você aplica mais luz e sombras, as variações de luz e sombra, porque vai envolver luz e sombra também. E se você quer um vídeo explicando, que eu explique luz e sombra e tudo mais, eu já fiz e tá aqui no card em cima. Assiste ele depois que terminar de assistir esse vídeo. Depois disso, tem a variação de palhetas com as cores complementares, que são as cores que vão ficar dos lados opostos, ou seja, vão ficar um contra o outro no círculo cromático, diferente das cores análogas. E essas cores complementares, você basicamente vai trabalhar uma como foco e a outra para destacar. Elas servem basicamente desta forma. É uma para destacar a outra. Por isso o nome já complementares, elas se complementam se destacando e não sendo iguais. E alguns exemplos são, por exemplo, o laranja e o azul, ou também até o amarelo junto com o violeta. Um bom treino para essa variação, para essa palheta, é você desenhar um personagem em foco e um fundo que vai destacar esse personagem, ou então dois personagens opostos, um do lado do outro, como por exemplo Naruto e Sasuke. Nessa forma você vai fazendo só escala de cinza para cada personagem, o esquema de tom sobre tom. Partindo agora para as cores da palheta análoga, basicamente são cores que vão ficar do lado no círculo cromático, que são de um verde mais escuro até um azul, sabe, um verde escuro até o azul, ou então do amarelo até um laranja, podendo até chegar até um vermelho. São cores que vão se complementar por serem parecidas umas com as outras e não por serem diferentes.
Note que o círculo cromático é composto por cores frias e cores quentes, ou seja, de um verde ali, um verde mais claro, um verde com amarelo assim, tipo mais claro, até um vermelho, é uma cor mais quente, mais viva, sabe, mais pulsante. Já um verde ali meio pro azul, um violeta mais misturado com um azul também, você tem uma cor ali mais fria, mais calma, mais uma paleta de cor que envolve mais o lado paciente. Galera, tem muita pessoa na minha casa agora, então vai ficar muito difícil de, eu gravar aqui em um tom mais alto. Eu acho meio chato falar assim meio baixo, mas tem muita pessoa aqui na minha casa agora, sabe? Então vai ser complicado. Eu vou tentar gravar em outros espaços, sei lá, ir pra praça da minha cidade, que normalmente nessa hora não tem muita gente. Eu provavelmente vou pra casa do meu irmão pra gravar, mas eu vou tentar dar um jeito. Partindo para outra que eu vou citar aqui, é a última que eu vou citar aqui meio a fundo, e se eu citar mais vai ser mesmo só citação, não vai ser uma explicação muito a fundo, que é a tríade. Tríade é basicamente, como eu acabei de citar antes, que eu vou usar esse exemplo, o azul, o vermelho e o amarelo. São as três cores primárias que estão uma oposta contra a outra, sabe? E basicamente uma boa forma de você praticar com ela é fazer 2 personagens e um fundo. Claro, isso é um exercício bem básico, sabe? Para você aprender a utilizar essas cores. Pegando aqui outra palheta, o verde, o roxo e o laranja. Quanto mais você praticar isso, melhor. E pro final do vídeo eu vou explicar um pouco sobre o quanto você deve praticar, com essas coisas. Se bem que a cada palheta que eu tô passando, eu já vou falando um pouco sobre como trabalhar e o que você deve trabalhar. Então, caso você não esteja entendendo alguma coisa assim, fala nos comentários o que eu posso melhorar aqui para explicar melhor a explicação para vocês, e comenta também o que vocês querem aprender a mais, se vocês estão aprendendo bem. Outras que eu vou só citar aqui por cima são a palheta quadrática, que basicamente são 2 cores complementares, 2 palhetas de cores complementares, mas lembre-se, quanto mais cores vocês utilizarem nos seus desenhos, mais difícil vai ser de você trabalhar. Então, relaxa, começa primeiramente pela monocromática. Aí depois você pode complementar, análogas, e por último vem para esse aqui. Você quer algo mais avançado e você pode terminar se confundindo. E lembra que eu falei lá no começo que é importante vocês assistirem até o final para vocês entenderem melhor? Então, uma certa variação que compõe o círculo cromático é a variação de contraste e sombra, ou luz, que é basicamente a mesma coisa. Basicamente, se um círculo cromático fosse mostrado para todos os que vão começar de forma completa, ia ser deste jeito. Basicamente, nas bordas estão basicamente o tom mais escuro possível, e bem no centro o tom mais claro possível, que chega a um preto total até um branco total, com as variações de cores indo do centro até a borda. Mas como você vai trabalhar isso? Basicamente é adicionando e tirando contraste, e adicionando e tirando luz e sombra. E como trabalhar isso? Vamos lá, primeiro com saturação. Adicionando saturação, você vai adquirir e chegar a uma cor mais forte e vibrante, chegando até a ser um neon. Já ao contrário, retirando saturação, você vai ter um tom mais lavado, mais limpo, tipo um pastel, que normalmente o pessoal chama de tom pastel. Então, partindo para o trabalho com o brilho ou a sombra, que basicamente é a mesma coisa, porque tirando um você vai ter o outro, tirando o outro você vai ter o um. Então, tirando sombra, você vai ter aquela cor mais clara, ou seja, mais pro centro do círculo. E adicionando a sombra, você vai ter aquela cor mais pra borda, ou seja, aquela cor mais escura. E por isso, você não... é difícil, muito difícil você, no começo, você conseguir utilizar, por exemplo, 3 variações de cores. Uma cor com alto nível de saturação, outra cor com baixo nível de saturação e a última cor com um alto nível de um tom escuro, sabe? Porque isso vai dar muito, vai ser muita informação ao mesmo tempo, e uma não vai conseguir destacar a outra, vão ser cores que eram para ser, era para se combinarem, mas não, elas vão estar totalmente opostas, já que elas são cores que podem até ser parecidas, mas são indiferentes entre si, e uma não vai destacar a outra como deve ser. Por isso é importante você tentar trabalhar as cores com o mesmo valor, ou seja, se você vai trabalhar com um amarelo, um azul e um vermelho, trabalhe elas com o mesmo nível de saturação, o mesmo nível de escuro, o mesmo nível de brilho, sabe? Ou então, se for mudar, mude com sabedoria, mude da forma certa. Com o tempo, eu basicamente não posso te ensinar isso. Você vai ter que fazer por conta. Por exemplo, você vai fazer o cabelo do Goku, todo em tom de amarelo. Você vai usar basicamente, para fazer aquele tom mais escuro, essa cor mais para a borda,
E quando for para desenhar, tipo, a parte mais clara, você vai usar esse tom mais pro centro. Então, isso você vai aprender com o tempo. E você vai aprender praticando. Então, pratique bastante. Já o tempo da prática, você basicamente vai passar 20, 30 minutos praticando assim por dia. Quanto mais você praticar, melhor, mas isso é o mínimo que você pode fazer. Mas já para aquelas pessoas que não têm tanto tempo para praticar, porque alguns trabalham e tudo mais, e realmente não tem tempo, mesmo querendo, não tem tempo, o máximo que você conseguir trabalhar já tá bom. Mesmo que seja 5, 6 minutos por dia. E algum conselho que eu dou, para quem não tem muito tempo, imprime alguns desenhos, isso vai te ajudar. É um treino, então não se preocupa em mostrar isso para todo mundo, sabe? Faz isso de forma meio desapegada, que vai te ajudar a ficar mais distraído e não se preocupar em deixar o desenho super bonito, que às vezes pode te atrapalhar, sabe? Galera, falando um pouco sobre o próximo desenho que vai ter aqui, sim, o próximo desenho já, eu vou fazer o desenho em perspectiva, que eu já comecei a fazer, só que eu tô me ocupado em uns collabs que eu estou fazendo em um grupo que eu entrei um tempo atrás, mas eu vou fazer o desenho de perspectiva ao pedido da esse maninho aqui que pediu pra me fazer, então eu vou fazer. Então, os personagens vão ser o Naruto e o Sasuke, lutando um contra o outro. Se gostou, caso queira uma recomendação minha de como aprender cores, eu vou recomendar aqui o que me ajudou a aprender um pouco sobre cores e tudo mais, mesmo eu tendo abandonado porque eu fiquei um tempo na escola, tipo, focando na escola, e eu deixei um pouco o desenho de lado. Então, o que me ajudou foi basicamente... E é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Falou e até o próximo vídeo.